Qual é o papel do carisma dentro da oratória, que tu mencionou antes sobre carisma? Tava no meio de um monte de elementos ali. O carisma, ele é treinado ou ele é biológico? Cada um tem, ou se não tem, sinto muito, não vai ter. Qual que é a sua opinião? Carisma, assim, pela lógica, é treinável ou é um dom nato que ou você tem ou você não tem? Eu sei que é treinável, mas tem algumas coisas que já nascem, parece que com esse software instalado já. Eu tenho essa mesma opinião. Então tem gente que tem facilidade, só que é completamente treinável. Aí você perguntou assim, qual que é a função do carisma? É o seguinte, como que as pessoas te compram? Você falou, mas eu não necessariamente vendo algo, você vende. Todo mundo é vendedor? Ou você vende a sua hora, ou você vende as suas ideias, ou você vende seus produtos. E daí, você vai lá. Como é que a pessoa te compra? Primeiro ela te conhece, depois ela gosta de você, depois ela confia em você e depois ela te compra. Então esse é o passo a passo. E a galera faz o quê? Quer inverter a ordem. Quer que a pessoa te compre, quando na verdade ela nem te conhece, nem gosta de você e nem confia. Então perceba que gostar tá logo no começozinho. E quando você consegue seguir esse passo a passo, você atinge o quarteto fantástico da venda. Que é quando a pessoa compra de novo, compra outro... Oh, meu Deus! Falando em compra. Você vê esse barulho? Quarteto fantástico da venda. Aí caiu uma notificação aqui de vendas. Vou até ficar aqui silencioso, porque senão eu fico desumilde, né? Fica caindo venda aqui. Mas pra você ver, né? O universo até tá corroborando com o que eu tô falando. Quarteto fantástico da venda. A pessoa compra de novo, compra outro produto e recomenda. Quando você está nesse ponto, você está no jogo do LTV, Lifetime Value. Tem um conceito chamado CAC, um conceito chamado Lifetime Value, que é o LTV. CAC é custo de aquisição do cliente. Então, o CAC é quanto que você gasta de dinheiro para aquela pessoa se tornar um aluno do seu curso ou um lead na sua base. Isso é o CAC. O LTV é o tanto de dinheiro que numa projeção esse cara vai te dar ao longo da vida. E daí o real jogo é o LTV. Por isso que a gente tem que fidelizar os clientes. As empresas já descobriram isso. Isso é um clichê do marketing há muito tempo. É muito mais barato você manter um cliente do que você conquistar um cliente novo. Todo mundo sabe disso. E como que você faz isso? Você tem que fazer a pessoa gostar de você. Como que você faz a pessoa gostar de você? Carisma. Daí eu vou te contar uma coisa. Eu era a pessoa mais não carismática que você conseguir imaginar. Eu tenho uma foto até no meu Instagram que eu tô recebendo um prêmio quando eu tava no ensino fundamental de melhor dos melhores. Eu estudava numa escola particular de elite. Essa escola particular de elite tinha uma turma de elite e eu era o melhor aluno da melhor turma. Então por isso que o prêmio era melhor dos melhores. E daí eu recebendo esse prêmio assim, ó. Cara séria, cara de poucos amigos. Eu não era carismático. E de fato sofria bullying, não tinha amigo e tudo mais. Eu não tinha carisma. Só que daí depois eu comecei a treinar. Comecei a aprender a ser mais agradável. Chegou num ponto que hoje uma coisa que eu ouço muito esse feedback. Não é invenção. Ontem falei que eu tava lá ganhando o prêmio da Caras, Gênios da Atualidade. E daí um cara, ele me repostou. Ele me repostou assim no Stories e falou: o cara mais carismático da noite. Mas em nenhum momento eu falei de carisma nem nada. Ele só percebeu que eu era carismático e ele falou com essas palavras: o cara mais carismático da noite. Como que eu saí desse ponto de um cara completamente desagradável para ser o cara mais carismático da noite, para ser extremamente carismático sem esforço, para se conectar com qualquer pessoa de modo rápido e profundo? Tem um passo a passo. Mas antes de eu falar esse passo a passo, preciso que as pessoas entendam a importância disso. É o seguinte: assim que eu te conheço, em 0,3 segundos eu já te julguei, já falei se você é bonito, feio, rico, pobre, se eu quero ser seu amigo ou não, te coloquei em uma de 4 caixas, se você vai ser meu amigo, inimigo, indiferente, potencial parceiro amoroso. Tudo isso são julgamentos automáticos que o cérebro faz. Quando a gente consegue ter uma vibe que desarma a reação automática de luta ou fuga, aí você consegue ser colocado na caixinha do amigo. E se você quer networking, vendas e até relacionamento amoroso, você tem que desarmar o sistema de luta ou fuga. A pessoa não pode te ver como ameaça. Tá aí o poder do carisma. Lembra que eu falei que 85% do dinheiro que você recebe na vida é networking? Como é que você quer fazer networking, conexões, se você não é carismático? Se você não é agradável? Se você não é uma pessoa leve e gostosa de se ter por perto? As pessoas falam, pô, oratória é só falando. Oratória, às vezes, é simplesmente você ter essa habilidade de ser uma pessoa leve e gostosa de se ter por perto. Então imagina, a gente tá aqui conversando. Se eu fosse um cara chato, desagradável, se você não sentisse uma sensação boa conversando comigo, é muito simples. Você não vai me chamar de novo. É simples assim. Só que se eu consigo criar uma conexão com você, se você se sente bem comigo,
Você sabe que tem gente que você não se sente bem por perto, tem gente que você se sente bem. Schopenhauer falou isso. Ele falou, do mesmo jeito que o cérebro humano, que o corpo humano ele é atraído ao calor, nós somos atraídos por pessoas que nos fazem nos sentir bem. Então, se eu não tenho esse poder de fazer uma pessoa se sentir bem quando está comigo, como é que eu quero vender, fazer network e me relacionar? Tá. Agora que você já entendeu o poder do carisma, você quer aprender a ser extremamente carismático sem esforço? Mas antes eu quero saber se o carisma ele é necessariamente ser agradável. Senão, às vezes é um carisma também um cara que sai na foto com cara de mau humor. Às vezes é um carisma também interessante. Acho que aí é mais uma questão de definição conceitual. Uhum. Ali o cara que vai, de repente, com uma foto mais séria, talvez tenha a ver com branding, talvez ele esteja comunicando, tem que ver a intenção comunicativa dele. Mas quando eu tô falando do carisma mesmo, é quando eu tô aqui, ó, com você, no 1 a 1. Cara, esquece tudo, esquece foto, esquece vídeo. Eu consigo, quando eu tô de frente com uma pessoa, fazer essa pessoa se sentir bem. Eu consigo fazer essa pessoa, depois que eu vazar, a pessoa falar assim pro outro: ei, Giovanni é gente boa, né? Pô, gente boa demais. Então, você já imaginou? O que as pessoas falam quando você sai? Eles falam assim: putz, puta cara chato, desagradável, arrogante. Ou eles te elogiam? Não sei. Às vezes, né? Ou eles elogiam. Então, quando você é carismático, você consegue causar essa boa primeira impressão. Daí, se você quiser, eu posso ensinar alguns passos para ser extremamente carismático. Vamos lá. Extremamente carismático sem esforço. Que é um plus, né? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, Petri. Você vai perguntar o nome da pessoa e você vai ficar repetindo o nome dela. Sabe por quê? Porque o nome das pessoas, Petri, é o som que elas mais gostam de ouvir na história do universo. Porque as pessoas são egocêntricas. Então, se eu fico repetindo o seu nome, isso massageia o seu ego. E automaticamente você vai se conectar comigo. Esse é o primeiro ponto. Perguntar o nome e repetir. Exercício. Você que está aqui em casa, faça isso. Aqui em casa, né? Você que está em casa, faça isso. Pergunte o nome de todo mundo. Porteiro, segurança, secretária. Você está aqui, né, nesse prédio que é o podcast. Você sabe o nome dos recepcionistas lá de baixo? Não. É um bom exercício. Pergunta. E daí sabe o que você faz? Todo dia você cumprimenta pelo nome. Oi, Joana. Vamos supor que seja a Joana. Oi, Joana, tudo bem? Você vai criando um rapport. Automaticamente, rapport, para quem não sabe, é uma palavra francesa que significa trazer para perto, ou se você for traduzir mais na essência, seria algo como criar conexão. E daí, você vai criando esse rapport, você vai ver que automaticamente ela vai te tratar muito melhor do que qualquer outra pessoa. Porque você falou o nome dela, você viu ela, você enxergou ela, tá? Então, primeira coisa, falar o nome das pessoas, pergunte o nome dos outros e decore, tá? Se você esqueceu o nome de alguém, não tenha vergonha de perguntar o nome, pode perguntar. Me lembra o seu nome, que fugiu aqui da minha memória? Pô, daí a pessoa fala o nome, você, Giovanni, né? Giovanni, pô, Giovanni. Daí repete. É preferível você perguntar de novo do que nunca falar o nome da pessoa. Beleza. Segunda coisa que você vai fazer, bem básico. Sorrir. Então, um sorriso é cientificamente comprovado que é uma chave universal. Abre portas no mundo inteiro. E o ser humano ele tem, dentro do nosso código genético, uma coisa chamada reciprocidade. Então, se você sorrir, automaticamente a pessoa sente uma vontade de sorrir também. Agora, se você tá sério, dificilmente a pessoa vai ficar de boa. A pessoa vai ser recíproca ao seu sentimento. Então, quando você sorri, automaticamente, olha o que você está fazendo, você está usando essas microexpressões para mandar uma mensagem para o subconsciente dela de que você é amigável. E daí você faz o quê? Desarma aquela sensação de luta ou fuga e tudo mais. Então, sorriso. Inclusive, quer uma dica para se tornar automaticamente mais bonito? Ó, você que está em casa, adoro o Petri, que tudo é assim, ó. Você quer essa dica? Ele, É sempre tipo, bem cético, tá? Fala essa bosta aí. Vamos ver se presta. Mas ó, você que tá ouvindo aí, talvez você queira conquistar alguém. Talvez você queira ir pra balada. Você percebeu que nem sempre o cara mais bonito é o que fica com a menina mais bonita e vice-versa? A menina nem sempre é a mais bonita que fica com o cara mais bonito? Mas a comunicação, às vezes, pô, o cara nem era tão bonito, mas ele falava tão bem, fazia rir que de repente a galera gostou dele. Então, ó, você quer aprender a se tornar automaticamente mais bonito.
científico, tá? É comprovado. Vou trazer um estudo. Literalmente, você vai fazer uma coisa muito simples, vai ficar mais bonito. Plim. Vou ensinar, hein? Ó. Você vai sorrir. Sabe por quê? Fizeram um estudo numa universidade da Austrália. E o estudo era assim, Petri. Aparecia fotos. Daí assim, você tava aqui participando do estudo. Aparecia foto de uma pessoa. Você tinha que falar se essa pessoa era bonita ou feia. Sabe? Era tipo um Tinder que se arrasta pra um lado se você quer e pro outro lado se você não quer. Então, aparece a pessoa. Se é bonita, vai pra um lado. Se é feia, vai pro outro. Aí aparece a foto. Bonita. Feia. Bonita. Feia. Bonita. Muita foto. Só que daí era tanta foto que começaram a repetir as fotos. Só que a pessoa que antes estava séria, agora estava sorrindo. A pessoa que antes estava sorrindo, agora estava séria. Daí eles perceberam que, às vezes, a pessoa estava aqui e foi para ali. Agora daqui foi para ali. Começou a trocar de posição. Qual foi a conclusão do estudo? O sorriso te deixa automaticamente mais atraente. Então, estamos falando de como ser mais carismático. Segundo ponto, sorria. Terceiro ponto, estabeleça contato visual. Contato visual. Então, se eu olho no seu olho, é cientificamente comprovado que eu me torno mais confiável, cativante e convincente. Por que é tão difícil olhar o outro no olho? Tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso. Né? Tem gente que tem dificuldade. Tem a ver com autoestima. Lembra que eu falei da tríade da oratória? Por que eu falei que são 3 pontos e o primeiro ponto é mentalidade? Porque olha só, você sabe que a técnica é olhar no olho, mas você não consegue. Por isso que começa com a mentalidade. Daí você que tem dificuldade de olhar no olho, eu vou dar uma dica, hein? Você que não consegue olhar no olho da pessoa, você quer olhar no olho, que você sabe que é importante para você criar conexão, vou ensinar agora como é que você faz. Olha na testa. Então você começa olhando na testa, porque a pessoa não vai perceber que você não está olhando no olho. Você olha para a testa da pessoa. Você olha ali, fica olhando. Aos poucos, você vai ganhando essa confiança de baixar o olhar. E no palco? Se você está num palco e você quer fazer contato visual com as pessoas, né? Olhar para o público, só que você está inseguro. Meu Deus, como é que você faz? Vou ensinar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Inclusive, Petri, isso aqui serve para stand-up também. Imagina um comediante que ele fica falando, olhando pro chão, olhando pro teto. Eu olho por cima das cabecinhas. Assim. Exato. É essa a dica. Nunca olhe nem pro chão e nem pro teto. Se você ainda não adquiriu a confiança de olhar no olho das pessoas enquanto você fala, olhe para as paredes. Para a parede de trás, para a parede dos lados. Vai parecer que você está falando de modo super eloquente. Ninguém vai nem perceber que você não está olhando para os olhos das pessoas. Daí a gente falou então, olha só, resumindo o rapport. Falar o nome da pessoa, sorrir, estabelecer contato visual e daí vem o quarto ponto. Falei? Eu ia dar um passo a passo bem básico de 4 etapas de como se tornar extremamente carismático sem esforço. Quarto ponto é, se você for ler um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, clássico dos clássicos, você vai ver uma coisa. Lá está escrito assim. Vou tirar essa máscara aqui que está caindo toda hora. Lá vai falar assim. Você quer criar rapport, você quer se conectar com as pessoas, você quer ser extremamente carismático, você vai fazer uma coisa muito simples. Faça a outra pessoa se sentir importante. E como que você faz a outra pessoa se sentir importante? Ouvindo ela e incentivando ela a falar sobre os interesses dela. Sabe qual que é um problema? A gente adora falar e a gente só quer falar e a gente não quer ouvir e a gente adora falar sobre os nossos interesses e a gente não incentiva a pessoa a falar sobre os interesses dela. Então, por exemplo, você gosta de filme? Que filme assim você gosta? Gosta de super-herói? Não muito. The Boys pode ser. Você gosta de série? Gosta de The Boys? Tem super-herói, eu lembrei. Você viu a 3ª temporada? Tá punk, vi né? Vi tudo. Tá da hora, né? Você gosta do Homelander? Eu gosto dele. Gosto da atuação do cara, é foda, né? Aquela série é muito doida, mano. É que eu tô percebendo que você tá fazendo, eu tô rindo agora. Então assim, isso aqui foi um exemplo prático de como fazer uma pessoa se sentir importante. Você pergunta o que ela gosta, você vai buscando um assunto em comum e você vai falando sobre isso. E você vai fazendo pergunta, pô, o que você achou tal? Cara, o humor da pessoa vai mudar. A pessoa vai mudar completamente de jeito de falar, porque ela tá falando sobre o interesse dela, sobre algo que ela gosta. Entendeu? Então olha só que coisa simples. Eu fiz isso aqui ao vivo pra você ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Simplesmente, uma série, The Boys. Você viu? Nossa, e a atuação do cara, que de fato é muito elogiado. Os caras vieram pro Brasil, você começa a conversar sobre aquilo. Mas Giovanni, se eu não tiver aquele assunto em comum, passa pro outro. Se esforça pra buscar um assunto em comum. Mas qual que é a moral da história?
Quando você encontra um assunto em comum, as defesas baixam. Daí você sente que você me conhece há muito tempo. E isso cria uma conexão enorme. A dica, o pessoal, é perguntem quem a pessoa votou. Nossa Vai Senhora! dar super certo, vocês vão se conectar legal aí. A dica é tipo ao contrário, né? Como fazer inimigos e irritar pessoas. Pergunta que ela votou e disse que tá do contrário, só pra fazer inimigos. Não, tem uma pergunta que é melhor. Em 2018, quem que você votou no primeiro turno e no segundo turno? Que tem 2 chances de discordar, né? Você xinga o segundo turno e xinga o primeiro turno também. Vamos ver umas perguntas aí?